Olá a todas e a todos, muito boa tarde. Aqui quem está falando com vocês é Matheus Leme, sou diretor de assistência do Centro Acadêmico Afonso Pena e é com grande prazer e orgulho que iniciamos aqui o nosso sexto encontro do ciclo de debates. Hoje com uma diferença, claro, que nós utilizamos desse espaço aqui para fazermos a abertura da Semana de Saúde Mental da UFMG, onde nós debateremos um pouco acerca da questão da saúde mental e os direitos humanos, uma perspectiva um pouco diferenciada. Então, é com grande prazer que também anunciamos a abertura do simpósio de saúde mental, no qual o CAP, em parceria com o Centro Acadêmico de Ciências do Estado, o CACI, e também a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, estão aí em conjunto, em parceria, para debater sobre esse assunto que é tão caro, tão precioso para todos nós. Bem, vamos aqui então falar um pouco sobre o debate de hoje, que é a nossa abertura. Basicamente, hoje nós iremos debater o tema que é o seguinte: pela saúde mental como um direito humano no enfrentamento da crise. A crítica do papel do Brasil na história e no presente acerca do adoecimento psíquico. Então, hoje nós iremos debater esse tema. Nós temos hoje duas convidadas, que é a professora Mariana Lara, perdão, e também a Érica Barizani, certo? Que é uma psicóloga do Cefet. Já irei apresentar elas com um pouquinho mais de detalhes. Passando, né, dessa questão aqui, né, dessas duas convidadas, vamos falar agora como que acontece, então, a dinâmica do nosso debate de hoje. Teremos duas convidadas, como já disse, cada uma terá um tempo de 25 a 30 minutos para falar, sendo a primeira a professora Mariana Lara, e logo em seguida a psicóloga Érica Barezani. Sobre a questão do certificado, nós enviaremos aqui no chat logo mais para vocês um link onde vocês acessam ele, preenchem apenas uma única vez e depois nós enviaremos o certificado no seu e-mail logo mais, né? Daqui a algum tempo, quando os certificados estiverem prontos e qualquer dúvida que tiverem quanto a isso, só entrarem em contato conosco. Bem, sem mais perda de tempo, vamos agora então dar a palavra para a professora Mariana Lara, que é professora adjunta de Direito Civil da Universidade Federal de Minas Gerais. Também ela atua nas suas pesquisas se questionando acerca da pessoalidade e da vulnerabilidade das pessoas em si, né? Tentando trazer aí perspectivas maravilhosas em suas pesquisas que vão enriquecer demais o nosso debate. A professora ela é formada pela USP, tendo feito lá o seu doutorado e o seu mestrado aqui na UFMG, e é com grande prazer que temos ela aqui hoje para falar conosco desse tema tão enriquecedor. Professora, fique à vontade já para fazer, então, as suas considerações. Só desmutar, colocar aí a sua câmera e fique à vontade. Um excelente evento a todos. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer muito ao CAP pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, poder debater com vocês esse tema nessa Semana de Saúde Mental da UFMG. Queria cumprimentar a Érica, que vai dividir comigo aí a fala hoje, e cumprimentar a todos que estão aqui virtualmente participando das discussões. Eu confesso que eu não sou uma professora tão afeita a essas lives, vídeos, YouTube e tudo mais. Essa é a primeira live que eu estou aqui participando, mas eu acho que esse contexto que estamos vivendo, ele nos obriga a nos reinventar, e aí realmente a gente tem que lançar a mão a essas ferramentas para que a gente possa manter o diálogo, construir aí conjuntamente, né, continuar construindo conjuntamente o conhecimento. Então vamos ver aí, né, mas é aqui a minha primeira experiência, mas espero que as minhas colocações, a minha fala aqui contribua para vocês, né, de alguma forma. Então, vamos lá. O tema que o CAP destinou para o debate de hoje, para esse encontro, né, esse sexto encontro, é a respeito da saúde mental como um direito humano. E, na verdade, para tratar um pouco, de maneira crítica, o papel do Brasil na história e no presente, no tocante ao tratamento destinado às pessoas com deficiência mental e intelectual. Então, vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho aí sobre isso tudo, né, dando aqui alguns recortes. Se eu tivesse que tentar traçar
ou caracterizar, né, a história do tratamento às pessoas com deficiência, e aí não só deficiência mental, mas qualquer tipo de deficiência, eu poderia dizer que essa história é marcada por discriminações, estigmas, exclusão, segregação. Isso também não apenas, isso não se aplica apenas ao contexto brasileiro, né? Se a gente pega a história da loucura do Michel Foucault, isso fica muito claro, né? No contexto até bem mais geral. As lesões corporais, né, as deficiências, elas fazem parte do contexto social desde o início da evolução. Mas, claro, né, não vou fazer aqui um recuo tão longo, né, a gente passou por vários contextos, várias formas de se tratar as deficiências, elas já foram consideradas castigos divinos, já foram muito ligadas à pobreza, à marginalização, mas, na verdade, aqui eu vou começar a trabalhar esse histórico, meu recorte, vai ser ali no século XVIII, século XIX, onde eu tenho um aumento das políticas de segregação. O primeiro momento em que a gente vai lidar com as deficiências de uma maneira como um grupo, né, um grupo identitário, é ali por meio de políticas de institucionalização e intervenções. Os profissionais, eles desenvolviam ali diagnósticos diferenciais para essas deficiências e intervenções ligadas, sobretudo, a essa ideia de segregar. Eu tenho um problema na sociedade, eu vou fazer o quê? Eu vou separar, eu vou segregar, eu vou excluir da sociedade, né? E isso fica muito claro, né? Se a gente, isso foi muito forte, sobretudo ali no século XVIII, XIX, e inclusive o século XX, né? E muito forte, inclusive aqui no Brasil também. Se a gente, a esse respeito, eu indico a leitura do livro da Daniela Arbex, que chama Holocausto Brasileiro, em que a Daniela, ela é uma jornalista e ela vai relatar o que acontecia no manicômio do Colônia, aqui perto de nós, né, em Barbacena, aqui em Minas Gerais. E aí ali ela chama de holocausto, propositalmente para comparar o que aconteceu na Alemanha nazista, porque as piores atrocidades eram cometidas ali dentro. Os próprios familiares pegavam aquelas pessoas que tinham alguma deficiência, nem todas tinham, né, várias pessoas acabaram sendo internadas por outros motivos, mas, né, colocavam ali dentro do manicômio, do Colônia, e aí eles tinham o pior tratamento possível, passavam fome, passavam frio, né, na época do inverno chegavam a morrer 16 pessoas por dia de frio, não tinham tratamento médico adequado, muitos eram obrigados a realizar trabalhos forçados, né, se alimentavam de ratos, pombos, sofriam terapias de choque, lobotomia, e por aí vai. Então é um livro forte, eu falo que a leitura dele implica que a gente às vezes pare, respire um pouco, né, mas dá um retrato de como era esse passado nosso tão próximo, né, próximo tanto no tempo, porque isso foi até lá a década de 70, mais ou menos, 80, e também muito próximo em questão territorial, ali em Barbacena. Então, essas políticas de internação e de institucionalização foram muito fortes para as pessoas com deficiência mental e intelectual. E, para além disso, no século XX, a gente teve também um reforço das teorias eugenistas. A deficiência mental era vista como uma degradação da espécie. E por isso mesmo, associada em vários estudos à criminalidade, à pobreza, a comportamentos imorais. E aí, consequentemente, a ideia era extirpar mesmo a deficiência do meio, do seio da sociedade. Então, havia a defesa de práticas como esterilização compulsória, proibição de casamentos, de procriação, né, em relação a essas pessoas, chegando até o extremo de mortes, eutanásia e assassinatos de pessoas com fundamentos utilitaristas, como a gente vivenciou, por exemplo, no nazismo, né? A terapia de choque desenvolvida em 1920, lobotomia. Então, ou seja, o que eu estou querendo retratar com essa descrição? Uma repressão e um controle social do chamado desviante, né, dessas pessoas que se desviavam daquele dito padrão de normalidade, muito forte, muito intensa, durante um longo período. Esses relatos históricos, ele acaba coincidindo ali e se utilizando muito de um modelo específico, de um conceito específico de deficiência. Na verdade, o conceito que é deficiência, esse inclusive é o título de um livro da Débora Diniz, a deficiência é um conceito muito complexo, não é um conceito fácil. E a gente passou por transformações a respeito de como definir a deficiência. E aí um modelo
que a gente teve, né, que a gente vivenciou, foi chamado modelo médico de deficiência. O que é isso? Dentro desse modelo, a deficiência ela é identificada com causas biológicas, ou seja, a gente tem ali uma relação causal entre doença e deficiência. Então, se a pessoa, a partir de uma série de exames, ela foi diagnosticada com uma certa doença, logo, numa relação causal, ela é uma pessoa com deficiência. Tá? Então, assim, é um modelo muito baseado na autoridade científica da medicina e que identifica a deficiência como um problema da pessoa. A pessoa tem um problema, ela que não se encaixa na sociedade. Então, se o problema está com ela, né, o foco é no indivíduo que tem a deficiência, como é que eu vou intervir nisso aí? Eu vou fazer uma intervenção, também médica, que vai passar ali pela medicina, buscando a cura ou restabelecimento dessa pessoa, né? Então, eu vou ter um tratamento mesmo direcionado a essa pessoa para que ela possa se curar e, então, se adequar à sociedade. Então, todo esse contexto de institucionalização, de práticas eugenistas, ele casou muito bem com esse conceito médico, né? Eu tinha um diagnóstico dessas pessoas, então eu segregava, eu retirava elas da sociedade como uma forma de pôr fim ao problema, e aí eu iria interferir nessa pessoa para tentar curá-la, né, restabelecer um estado de normalidade, dito de normalidade, né, então tudo estava ali bastante costurado. Só que essa realidade, ela começa a mudar, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, porque a segregação dos indivíduos e a institucionalização desses indivíduos teve um aspecto interessante, porque fez com que essas pessoas, elas começassem também a desenvolver uma identidade de grupo. Então, ali começam a se formar os primeiros grupos de ação política. E nesse cenário também começam a emergir alguns atores, como a família, a sociedade, os cuidadores. E esse conjunto, esses novos atores, eles começam a atuar no sentido de pleitear políticas públicas voltadas a essas pessoas, e uma mudança mesmo no tratamento que era até então dispensado a elas. Inicialmente, as políticas públicas, ali na década de 60 e 70, tinham muito caráter assistencialista, ou muito focado em benefícios governamentais, do tipo, né, vamos ali prover uma renda mínima, um acesso à saúde, tá bom, né, já tá resolvido o problema. Mas aí, com o passar do tempo, essas pessoas começaram a reivindicar também autonomia, começaram a reivindicar serem sujeitos da sua própria vida. Isso coincide ali com o movimento de luta antimanicomial, com a necessidade do fim das institucionalizações. E aí tudo isso começa a fazer, né, a construir, leva, na verdade, a um segundo modelo de deficiência, que é um modelo que a gente chama de um modelo social de deficiência. O que seria isso? A deficiência, ela não é um problema do indivíduo. Na verdade, ela é um problema criado pela sociedade. Ela é uma questão, né, é a sociedade que coloca barreiras e que impede que essa pessoa possa interagir em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, a deficiência não é um atributo do indivíduo, mas é um conjunto complexo de condições que muitas vezes são criadas pelo ambiente social. E isso muda também a resposta que se dá à deficiência. Porque se, né, a questão não está no indivíduo, mas sim na sociedade, a atuação precisa ser uma ação social de responsabilidade coletiva para que se possam fazer modificações ambientais que sejam necessárias para se garantir a plena participação da pessoa em todas as áreas da vida social. Então, sob esse modelo, a deficiência passa a ser uma questão política. Né? Então, nesse modelo social, a deficiência é tratada muito sobre um prisma de discriminação contra as minorias, em que, na verdade, o que eu tenho ali, né, quando há uma deficiência, é uma variação dentro da normalidade humana, dentro de um espectro de razoabilidade, né? Então, a deficiência faz parte da experiência humana. Né? Esse modelo ele foi muito importante para a luta política por emancipação, o desenvolvimento desse modelo. Contudo, ele também sofreu críticas. Críticas em que sentido? Muitas pessoas começaram a dizer, olha, ainda que a gente pense numa sociedade ideal, completamente adaptada, alguns tipos de deficiência ainda vão persistir.
Ou seja, algumas pessoas, por mais que a gente possa pensar em adaptações, né, em eliminação de barreiras, essas pessoas elas ainda não vão conseguir ter uma vida completamente independente, produtiva, por exemplo, no caso de deficiências mentais mais severas. Né? Essas pessoas, ainda que a gente pense na eliminação de barreiras, elas não vão conseguir, né, ter uma vida, enfim, independente, produtiva. Então, as críticas a esse modelo social, puramente social, levou à construção de um outro modelo, que é o que a gente tem hoje como mais assentado. Na verdade, quando eu falo desses modelos, não há uma superação total de um e a substituição pelo seguinte, né? O modelo médico, ele ainda existe hoje. Se a gente for pegar algumas leis e até mesmo algumas decisões judiciais, por exemplo, na questão de reserva de vagas em concursos públicos, né? Questões em que envolvem ali gestão de recursos públicos, em que algumas decisões precisam ser tomadas, a gente vê muito ainda a aplicação de um conceito puramente médico, ou seja, baseado mesmo em diagnóstico. Fez o diagnóstico, tem ali Alzheimer, pronto, né, tem deficiência. A gente vê muito ainda essa utilização, mas na verdade hoje o que se tem por mais assentado, né, o que deveria ser utilizado é o chamado modelo biopsicossocial, que é um modelo que foi utilizado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, em 2001, na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade, Saúde, a CIF, CIF, que é um documento da OMS, né, que busca ali tratar a questão da deficiência, mas focada numa questão de funcionalidades. Então, é um documento que vai trabalhar essas questões com base nos estados de saúde do indivíduo, mas em interação com elementos sociais. Então, nesse documento, a ideia é que a incapacidade, ela é resultado da interação entre um estado de saúde do indivíduo, do sujeito, e fatores contextuais, fatores ambientais, fatores sociais. Então, esse modelo biopsicossocial é um modelo que visa juntar ali, né, integrar tanto uma abordagem médica quanto uma abordagem social da deficiência. Ou seja, a ideia é que a deficiência não é apenas o ambiente, o único que vai determinar a deficiência, que era a crítica ao modelo social, mas a pessoa ela tem um corpo com lesão, e ela vai encontrar barreiras para sua plena inclusão. Então, é um conceito que busca ali integrar essas duas visões. E este conceito de biopsicossocial é o conceito que foi adotado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que é o principal documento que a gente tem hoje de defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. É uma convenção que foi adotada em 2006, em dezembro de 2006, numa assembleia realizada em Nova York, foi aberta para assinaturas em 2007. O Brasil, ele ratificou esse documento, e não só ratificou, como ele aprovou esse documento com status de emenda à Constituição, adotando aquele procedimento previsto no artigo 5º da Constituição, né, parágrafo 3º, ele adotou esse procedimento, aprovou no Congresso Nacional com status de emenda à Constituição. E essa convenção, ela se insere no que a gente poderia colocar como uma segunda fase de evolução dos direitos humanos. Uma primeira fase, a Flávia Piovesan, ela vai colocar, que é uma fase caracterizada por uma tônica de proteção geral, genérica e abstrata, sob o lema de uma igualdade formal e de proibição à discriminação. Então, nessa primeira fase, foram criados alguns documentos internacionais, algumas convenções, como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, documentos que buscavam ali proteger a generalidade das pessoas. Todo mundo, todos são iguais, todos têm direito à liberdade, à igualdade. Só que depois percebeu-se que apenas essa proteção genérica não era suficiente. Que, na verdade, os contextos fáticos, eles são muito distintos. Nem todo mundo tem as mesmas condições. Então, é necessário que se tenha uma proteção também específica. Então, a gente tem uma segunda fase dos direitos humanos, em que a gente vai ter tratados que objetivam eliminar todas as formas de discriminação que afetam de forma desproporcional determinados grupos. Então, a gente tem, por exemplo, ali a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, por exemplo, e temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Parte dessa necessidade de se dar um tratamento diferenciado para essas pessoas que vivenciam situações
também diferenciadas, né? O propósito dessa convenção é promover, proteger, assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Isso está no artigo 1º da Convenção, é o seu propósito. E a partir daí, né, a partir desse propósito, a Convenção estabelece ali, prevê uma série de direitos humanos, né, direito à saúde, à habilitação profissional, direito à justiça, uma série de direitos humanos para essas pessoas com deficiência. Tem uma série de particularidades da Convenção que eu gostaria de ressaltar. A primeira delas é que foi uma convenção que contou com a ampla participação dos seus destinatários no seu processo de elaboração. Diferentemente do que acontece com a maioria dos tratados e convenções internacionais, na elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foram chamados a dialogar e a manifestar seus interesses e suas necessidades as próprias pessoas com deficiência. Por meio da participação de ONGs, de todos os cantos do mundo, né, mais de 70 grupos da sociedade civil, sobretudo ONGs relacionadas às pessoas com diversos tipos de deficiências, foram chamados e participaram ativamente das reuniões que ocorreram na ONU e que antecederam a aprovação do texto final da convenção. Inclusive, as pessoas com deficiência, elas têm um lema, né, nada em relação a nós, sem nós. E isso foi muito presente e é um dos fatores que fez com que o texto da convenção, ele seja um texto que traga mesmo verdadeiras mudanças de paradigma no tocante ao tratamento dessas pessoas. Antes da convenção, existiam alguns tratados, né, alguns documentos internacionais de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, mas era mais naquele âmbito que a gente chama de soft law, não havia documentos que não tinham poder vinculante. E eram documentos muito criticados, porque haviam sido feitos sem a participação dessas pessoas, e que por isso mesmo tinham um viés muito assistencialista, né, não atendiam exatamente o que essas pessoas almejavam. E isso foi diferente na convenção, porque ela contou com a participação desses destinatários. Então, assim, de maneira muito geral, eu gosto, né, de uma síntese que a Amita Dhanda, que é uma indiana que escreve bastante sobre a questão da deficiência que ela faz, e que ela vai sintetizar, dizendo que o que a convenção fez, né, efetivamente. E ela fala no primeiro ponto que ela empreendeu uma mudança da assistência para os direitos, né, daquele caráter meramente assistencialista, para um viés agora de se garantir direitos, efetivamente, para as pessoas com deficiência. No segundo ponto, a convenção introduziu o idioma da igualdade. E aqui, não apenas uma igualdade sob um viés formal, que eu quero dizer com isso. Não é apenas aquela igualdade, todos são iguais perante a lei, mas é uma igualdade no sentido material. O que é igualdade material? É uma igualdade que busca ser real. Porque se os contextos são díspares, são discrepantes, se eu simplesmente falo que todos são iguais perante a lei, eu tendo a acentuar essas desigualdades, a favorecer aqueles que já estão numa posição, naturalmente, né, uma posição de mais forte. Então, uma igualdade material é aquela que vai tentar intervir efetivamente na realidade, para dar mais condições para quem está numa posição inferior, para que ele possa, então, efetivamente se igualar. É aquela velha máxima aristotélica, né, de tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. É mais ou menos isso. Além disso, né, segundo a Amita Dhanda, a convenção tornou a deficiência uma parte da experiência humana. Não é mais aquela ideia do que é normal, do que é anormal, mas é simplesmente algo ali, né, como todos nós somos diferentes, faz parte da experiência humana. E, além disso, reconheceu a autonomia com apoio das pessoas com deficiência. É muito forte no texto da convenção a ideia da autonomia. As pessoas com deficiência devem ser autônomas, devem ter o direito de exercer a sua autonomia em condições de igualdade com as demais pessoas. Agora, né, sobretudo, né, no campo do direito civil, a gente vê isso, né, muito fortemente, porque as pessoas com deficiência mental, intelectual, normalmente elas passam ali por um processo de interdição, e ao fim do qual elas são colocadas sob curatela, ou seja, nomeado um curador, que é o seu representante, e que vai ter poder ali de atuar em nome e no interesse
do curatelado. E aí é um instituto, muito embora a sua finalidade seja de proteção, proteger essa pessoa, de evitar que, por ausência de discernimento, de compreensão, ela realize maus negócios e possa vir ter prejuízos, né, na sua vida. Muitas vezes, na prática, há distorções da curatela, né, e a gente vê, sobretudo, né, na minha prática durante muito tempo nessa área, a gente via muito curatelas que quase sempre eram totais, ou seja, pessoas que ainda tinham condições de manifestar alguma vontade consciente, elas acabavam ficando totalmente impossibilitadas de exercer os atos da vida civil, era nomeado um terceiro que iria decidir tudo no seu nome, no seu interesse, essas pessoas sequer vinham a ser consultadas sobre o que elas realmente queriam ou não queriam, sua vontade era sumariamente desconsiderada, então era um instituto que muitas vezes, né, na prática, acabava sendo perverso mesmo, cruel com essas pessoas, alijando-as do processo decisório sobre questões que diziam respeito à sua vida, né? Então, assim, a gente vê que, contrariamente a essa tendência, a convenção enfatizou muito a questão da autonomia. Só que a convenção não fechou os olhos ao fato de que nem sempre nem todas as pessoas conseguem exercer a sua autonomia de maneira plena, vamos colocar assim, né? E, por isso mesmo, ela enfatizou uma autonomia, ela reconheceu uma autonomia com apoio. Ela vai dizer, olha, se a pessoa, por algum motivo, não consegue ser totalmente autônoma, ela vai contar com ajuda, com auxílio, com apoio para o exercício da sua autonomia. Esse apoio, ele é pensado num sentido muito amplo, né? Pode ser um apoio para ter informações de uma forma mais acessível, para daí poder tomar a decisão, pode ser um apoio para comunicar a decisão, aí pessoas que eventualmente têm alguma dificuldade de comunicação, então esse apoio pode vir de variadas formas, a convenção não limitou isso, mas ela tem muito esse... Professora, alguém mutou o seu microfone. Aí acho que você tem que desmutar. Ok. Isso. Estão me ouvindo agora? Obrigada. Sim. Só retomando aqui, né, não sei, acho que foi só o finalzinho que vocês não conseguiram ouvir, né? Isso. Tá. Eu só estou dizendo que um dos aspectos muito enfatizados na convenção é a ideia de autonomia, mas é uma autonomia com apoio. Né, se a pessoa, e aí sobretudo ligado aqui às pessoas com deficiência mental, intelectual, né, elas não conseguem exercer a sua autonomia de forma consciente, lúcida, ela vai poder fazer isso recebendo apoio, seja de familiares, seja de alguém nomeado pelo Estado, né? Então a convenção, ela reconheceu essa ideia de uma interdependência humana, né? Somos interdependentes e isso faz parte aqui da nossa experiência. No contexto brasileiro, a gente promulgou, em 2015, a Lei 13.146, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, cuja lógica, o propósito é exatamente trazer a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência para o contexto interno. O Estatuto, ele tem uma série de dispositivos que vão nessa linha, como eu tenho falado aqui, de enfatizar a autonomia, a vontade da pessoa. Por exemplo, cito aqui os artigos 11, 12 e 13, que são artigos que dizem, por exemplo, que a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, nem a tratamento ou institucionalização forçada. Então, vejam que antes foi uma prática absolutamente corrente, né, de institucionalizações. O Estatuto da Pessoa com Deficiência vem dizer que agora a pessoa não pode ser obrigada, né, nem institucionalizada de maneira forçada. Claro, o parágrafo único desse artigo 11 traz uma ressalva, dizendo que se a pessoa está sob curatela, o seu consentimento pode ser suprido, né? Mas ainda assim, o artigo 12 fala que mesmo nos casos de curatela, deve ser assegurada ao máximo a participação dessa pessoa. Então, há aqui uma lógica de se enfatizar o consentimento, a vontade da pessoa em todos os aspectos que lhe dizem respeito, seja para um tratamento médico, uma certa intervenção, uma institucionalização. A ideia é obter um consentimento livre, esclarecido, né, expresso dessa pessoa. E essa é que deve ser a lógica. Então, o Estatuto, ele veio, né, ali, ele traz uma série de dispositivos que merecem aplausos, né, que enfatizam essa autonomia da pessoa, que
por exemplo, permitem o casamento de pessoas com deficiência mental, intelectual. Antes, o Código Civil, ele dizia que esse casamento poderia ser anulado por erro contra a pessoa, quando se descobria essa deficiência após o casamento. Agora, né, com as mudanças empreendidas pelo Estatuto, né, a gente chama de EPD, isso não é mais possível. Criou um novo instituto, tomada de decisão apoiada, não tem como falar com mais detalhes, eu tenho algumas críticas quanto a esse instituto, mas é um instituto que busca dar o apoio para que a própria pessoa possa decidir sobre as questões que lhe digam respeito, né, então tem uma série de dispositivos que são bem interessantes. Mas eu ainda tenho muitas críticas a algumas mudanças que foram feitas pelo Estatuto. Sendo bem sincero, por mais que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tenha trazido uma série de dispositivos, né, seja o principal instrumento de defesa dos direitos dessas pessoas, é o primeiro Tratado de Direitos Humanos do milênio, e tenha toda essa relevância, ela não despertou muito interesse, pelo menos falando aqui por parte dos civilistas, né? A questão, ela se tornou muito mais debatida e discutida quando veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque ele alterou, sobretudo, a teoria das incapacidades de fato, né? Aqui focando numa área que, inclusive, é o que foi da minha tese, que é a área que eu tenho trabalhado mais, né? Porque ele passou a considerar as pessoas com deficiência mental e intelectual, ainda que com sério comprometimento do discernimento, como pessoas plenamente capazes. Isso, por um lado, pode ser interessante, porque a ideia é afastar daquele passado que a gente tinha de considerar todos incapazes, como eu disse, de nomear um curador que substituiria em tudo a pessoa curatelada. Então, foi uma tentativa de romper com esse passado ali tão incapacitante, vamos colocar assim. Só que, por outro lado, adotou um modelo muito capacitista. Agora todos são capazes. Então, a gente continua trabalhando com dois modelos tudo ou nada, né? Ou se era sempre incapaz, ou agora é sempre capaz. E, na verdade, esses modelos extremistas, eles acabam não atendendo. Porque não dá para a gente fechar os olhos ao fato de que há pessoas que têm graves e sérios comprometimentos nas suas funcionalidades, na sua capacidade de entender, de manifestar uma vontade consciente, que são pessoas que precisam de proteção, sob pena de terem sérios prejuízos à sua vida pessoal, patrimonial, né? Eu costumo dizer que eu tenho, quando eu trabalho com isso no campo de tomada de decisões, eu tenho dois valores, né? Autonomia e proteção, que estão como extremos daquelas gangorras, né, de parque. Então, quando a pessoa ela não tem muita condição, quanto menor é a sua capacidade de exercer sua autonomia, maior deve ser a proteção que ela recebe. Em contrapartida, quanto maior a sua capacidade de ser autônomo, menor deve ser a sua necessidade de proteção. Se eu protejo demais uma pessoa que não precisa disso, que tem condições de manifestar sua vontade, eu vou ter um panorama de sujeição, de tirania. Mas se eu também protejo de menos alguém que precisa, eu vou estar abandonando essa pessoa à própria sorte. E não vou estar efetivando ali a chamada igualdade material. Eu não vou estar dando um tratamento diferenciado para essas pessoas, para que elas, de fato, possam estar no patamar de igualdade com as demais pessoas. Então, assim, o que eu queria resumir, né, aqui, porque meu tempo já esgotou aqui, é que dentro desse tema que me foi dado, né, a experiência do Brasil no tratamento da questão, eu acho que a gente continua ainda errando, sabe, em vários aspectos. É claro que a gente evoluiu muito, não tem como negar, nós saímos de um contexto totalmente prejudicial de institucionalização, de práticas eugenistas, de modelo incapacitante, segregacionista, extremamente excludente. Então, com muita luta, uma história aqui de muita luta, de muita busca por emancipação, por direitos, que a gente tem vários atores aqui, a gente chegou num contexto em que a gente já evoluiu bastante, só que a gente ainda tem muito ainda para evoluir. No campo do direito civil, a gente ainda tem que trabalhar muito a questão da curatela, a questão de como fazer, né, de como garantir a autonomia dessas pessoas, mas sem se descuidar do vetor da proteção. Então, a gente ainda tem que trabalhar muito essas questões, porque da forma como o Estatuto está hoje, nesse ponto específico da curatela, da incapacidade, a gente não tem tido problemas para
para aplicá-lo na prática, né? O que a gente tem visto é que muitas decisões judiciais desconsideram as mudanças e acabam tratando a questão como era tratado anteriormente, e sem considerar os méritos que as mudanças trouxeram. Então, a gente ainda precisa discutir, debater e aprimorar esse modelo para chegar em modelos que sejam realmente adaptados a cada caso concreto e resguardem a autonomia das pessoas, mas sem se descuidar da ideia da proteção. E temos que mudar muito ainda a nossa realidade, né? O nosso contexto ainda há muita discriminação, ainda há muito, né? A gente tem tentado modificar isso com as políticas de cotas, por exemplo, nas universidades, como o UFMG adotou, né? Cotas para as pessoas com deficiência, e tantas outras políticas a gente tem tentado mudar, mas ainda há muito para ser modificado, né? A gente tem lá a política para garantir cotas, tanto em concursos públicos quanto em empresas privadas para as pessoas com deficiência, mas isso nem sempre é cumprido, as empresas tentam se esquivar a todo momento dessa obrigação, e às vezes elas preferem pagar a multa do que contratar. Então a gente ainda tem um cenário de exclusão, né, de discriminação. Isso eu falo em relação a todas as deficiências, mas em relação às deficiências mentais e intelectuais, isso é ainda mais acentuado, tá? Então eu acho que a gente ainda tem muito para melhorar, né? A gente tem que aprender com os erros do passado para tentar mudar o nosso presente e construir um futuro cada vez mais inclusivo, que seja de fato inclusivo. E aí, por isso, a importância desse evento, da Semana de Saúde Mental da UFMG, desses debates, dessas discussões, para que a gente possa realmente encontrar os melhores caminhos para mudar realmente a realidade, ok? Obrigada aí, vou aguardar aqui as perguntas, o debate, os questionamentos. Bem maravilhosa a exposição da professora Mariana Lara, onde ela expõe com muita clareza, exatidão, perfeição, todos os pontos necessários sobre o histórico do Brasil, e ainda nos traz aqui um incremento falando do que ainda nós, profissionais do direito, temos que trabalhar. Agora nós vamos aqui falar um pouco com a psicóloga Érica Barizani. Bem, ela é formada e também tem especialização pela Universidade Federal de São João del Rei, e ela também trabalha como psicóloga lá no corpo do Cefet, e para além de tudo isso, tem uma excelente, muito bonita atuação para tentar auxiliar as pessoas que têm alguma dependência química. E nesse momento ela vai aqui tecer para nós excelentíssimos comentários acerca da questão de saúde mental no momento que vivemos e as perspectivas que temos daqui para frente, como o Brasil ele precisa encarar essa situação. Então, Érica, tudo bem? Fique à vontade para, então, desmutar o seu microfone e sua câmera e já aqui trazer a sua exposição. Fique à vontade. Olá, Matheus. Boa noite para todos. Gostaria de cumprimentar a professora e a todos, né, que estão aqui para a gente poder participar, né, desse debate, dessa discussão que é tão... de uma live, assim, eu nunca... Até como psicóloga, a gente gosta desse contato humano, né, dessa questão, mas como ela mesmo disse, a gente tem que se reinventar. E é muito interessante, assim, escutar a professora Mariana, porque a gente começa a ver que de um tema a gente tem várias perspectivas. E quando vocês me convidaram para poder falar sobre saúde mental, né, do direito à saúde mental, principalmente agora, no meio da pandemia, assim, tem várias coisas. A gente pode abordar em N perspectivas, né, de várias formas. E eu escolhi uma que eu acho que talvez é que está mais pegando hoje em dia. Eu vou tentar fazer alguns recortes para ficar um pouco mais organizado o pensamento. Depois, se vocês tiverem dúvida, é só ir perguntando. Quando a gente pensa em saúde mental, culturalmente, a gente tem a tendência a pensar logo em um adoecimento mental. Ou a gente pensa em pessoas, né, que são hospitalizadas, né, nos antigos manicômios, hospitais psiquiátricos, ou atualmente a gente pensa algumas outras patologias, como depressão, ansiedade. Só que a gente precisa entender a saúde mental de um conceito um pouco mais amplo.
a nossa saúde mental, ela está ligado não só a uma ausência de doença mental. Nós, seres humanos, assim, a gente tem sentimentos, a gente tem alegrias, tristezas, angústias, e a gente tem uma ideia um pouco errada que ter saúde mental é a gente ver o mundo um pouco no mundo de Poliana, né? Não, eu tô sempre bem, tô sempre alegre, né? Tá tudo tranquilo, e não é bem assim. Na verdade, ter saúde mental é a gente conseguir lidar com todos esses sentimentos naturais e próprios de ser humano, né? A raiva, a frustração, a tristeza. E o que vai dizer da nossa saúde mental não é a presença ou a ausência desses sentimentos, que a gente considera ruim. Na verdade, o que vai dizer da nossa saúde mental é a forma, a nossa habilidade de lidar com todos os sentimentos, inclusive com sentimentos como alegria. Tem pessoas que não se permitem ficar alegres. Quando ficam alegres, elas se sentem culpadas. Parece meio doido isso, assim, mas é verdade, né? Então, é isso que vai dizer de uma saúde mental. E, hoje em dia, quando a gente fala de saúde mental, esse tema, principalmente com a pandemia, isso está vindo de uma forma, assim... acho que foi ano passado, lá no Cefet, a gente fez uma cartilha de saúde mental do estudante e a gente fez um lançamento assim, dessa cartilha, fazendo uma brincadeira com os estudantes, tanto do ensino técnico quanto da graduação, para saber como é que andava a saúde mental deles. E a gente fez algumas perguntas básicas, cada pergunta tinha uma pontuação, e quando a gente foi somar, tinha um critério, assim, não tinha nada científico, né? Foi uma brincadeira, mas que quando eles somavam determinada pontuação, né, horas de sono, fazendo atividade física, tá conseguindo alimentar direito, essas coisas, eles assustavam como que a saúde mental deles estava comprometida. E como que eles tinham resistência, como que a gente, enquanto ser humano, a gente tem essa resistência de olhar para dentro da gente e perceber que alguma coisa não está legal. E isso vem, como a professora Mariana falou, de um estigma da saúde mental, né, da história da saúde mental, de que as pessoas que não apresentam uma saúde mental legal, elas são segregadas, elas são excluídas, elas são pessoas que, nos manicômios e tal, elas foram desumanizadas. A luta antimanicomial, ela veio justamente para trazer essa humanização para essas pessoas. Só que, olha quantos séculos, né, essas pessoas elas foram colocadas à margem da sociedade. Olha há quantos anos a saúde mental ela foi colocada de lado e ela sempre foi tratada com muita discriminação. Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir olhar para a saúde mental sem um certo preconceito. As pessoas, elas têm dificuldade de olhar para si, elas têm dificuldade de buscar ajuda no que diz respeito à saúde mental. Um dia eu estava vendo uma tirinha, eu não sei se foi Instagram, Facebook, foi nessas redes sociais, que era assim, a pessoa tem um problema no pé, aí tem uma linha reta, a pessoa procura um ortopedista. A pessoa, ela tem, sei lá, um problema no estômago, ela procura um gastro. Quando a pessoa ela tem uma depressão, ela está angustiada, ela não está conseguindo lidar com questões emocionais, ela dá um monte de volta, procura tudo para conseguir procurar, no caso da tirinha, era um psicólogo, mas para poder buscar uma ajuda psicológica. Por quê? Porque a gente ainda tem dentro da gente que se eu buscar uma ajuda, eu vou parecer fraco. E aí a gente entra com um contexto cultural também, que Bauman fala muito isso, né, do amor líquido, assim, que a gente vive numa sociedade que a pós-contemporaneidade, que a gente não precisa não é ter, a gente precisa parecer ter. E com as redes sociais, as pessoas elas têm que estar sempre bem, sempre rindo, passeando, elas têm que estar sempre assim. E faz a gente se sentir pior, como se a gente fosse a única pessoa que não conseguisse lidar com isso.
né, conseguisse ser assim. Então, eu tô lá numa foto do Instagram, eu tô ótima, tô bem, tô rindo, tô saindo com os meus amigos, mas quando você vai olhar mais de perto, a pessoa não tá legal. Então, quase que não se é permitido não tá bem, não ter uma saúde mental. E se a gente for olhar de perto, assim, hoje em dia, na pandemia, quem que tá, né, como saúde mental ali 100%? Se alguém tiver como saúde mental ali 100%, me procura, porque a gente precisa aprender junto como é que tá conseguindo. A gente está vivendo tempos muito difíceis. Então, vamos pensar assim, existe um histórico, né, de uma exclusão de pessoas com adoecimento mental, e quando eu falo de adoecimento mental, eu não estou falando daquela pessoa internada no hospital psiquiátrico, não, ou que frequenta um CERSAM, não, eu estou falando de uma pessoa com sofrimento mental comum a todos nós, com um quadro depressivo, né, com um quadro de ansiedade, né, e não está entendendo que ela está passando por um transtorno ali que tem tratamento. Quando a gente olha isso, mas que até antes da pandemia a gente conseguia dar uma disfarçada, porque a gente saía, a gente conseguia fugir um pouco daquilo, né? Eu tô ali triste, angustiado, tô precisando de ajuda, não, mas ali sim, semana eu consigo sair, eu tenho meus amigos da faculdade, eu tenho um convite social. Quando chega a pandemia, que nos força a ter um isolamento social, a coisa pega. Por quê? Porque eu não tenho mais fuga. E assim, o viés que eu quero trazer um pouco hoje para a discussão, quando a gente fala de saúde mental como direito, vem um pouco da saúde mental olhando para dentro da gente. O isolamento social, ele força a gente a olhar para aquilo que é nosso. E para as nossas sombras, que eu costumo falar. Todo mundo é feito de luz, todo mundo é feito de sombra. E o que é saúde mental? Saúde mental é quando a gente consegue olhar a nossa luz e olhar a nossa sombra e aceitá-las. Ok, somos humanos, somos feitos de luz, somos feitos de sombra, digamos assim, né? Todo mundo tem as próprias sombras. Quando vem, só que a gente vai recusando, porque olhar para a sombra não é legal, né? Quem que vai querer olhar para a sombra, cutucar ali, né? Pôr o dedo na ferida? Ninguém, é uma questão de defesa do ser humano, né? Isso é uma questão de sobrevivência, isso vem lá, né, dos tempos primitivos. Então, quando o isolamento vem e nos obriga a olhar para as nossas sombras, seja aquelas sombras psíquicas que estão aqui dentro da gente, seja as sombras reais, uma convivência na família, e até agressões, né? O número de agressões com as mulheres, com as crianças, elas têm aumentado consideravelmente. E não precisa ir longe, assim. Eu já escutei vizinho meu batendo na mulher que a gente teve que chamar a polícia, né? Assim, coisa que eu nunca tinha escutado aqui. Então, a gente começa a perceber isso perto da gente. Então, a gente começa a ter que conviver com aquele familiar que a gente conseguia fugir dele, a gente é obrigada a estar ali, porque a gente não pode sair, está todo mundo junto, ou senão a pessoa ela é obrigada a sair, mas ela precisa, né, conviver de uma outra forma, a gente olha para as nossas sombras. E aí, acontece que aquilo que a gente conseguia esconder, ou aquilo que a gente conseguia fugir, a gente não consegue mais tanto. E a pandemia vai trazer um agravo desse sofrimento mental. E é interessante, assim, porque esse tema de saúde mental, lá no Cefet, a gente já tem trabalhado isso há muito tempo, da importância da gente cuidar da nossa saúde mental, e eu percebo, né, que de uns anos para cá isso vem se tornando foco de várias discussões, mas na pandemia, a própria ONU, acho que no dia 13 de maio, sim, ela divulgou um documento de orientações, né, da importância da gente olhar para a saúde mental ela ser uma das respostas governamentais à pandemia. Então, ela também, a saúde mental também é uma coisa que está sendo super afetada e que a gente tem preconceito.
E esse é o grande problema. A gente olha para alguém que está com algum problema ali, algum quadro depressivo, alguma coisa, a gente já fica aí, ele já não é tão confiável, não é assim. A gente tem um preconceito com o outro e um preconceito com a gente mesmo, quando é a gente que está vivendo. Só que quando a gente vira e fala, não, fulano, eu tô passando por isso, o outro vira e fala, nossa, eu também. E a gente vai ver a quantidade de pessoas que tá precisando de ajuda, que tá precisando restabelecer a saúde mental, mas que não procura ajuda por causa de um preconceito. Eu já conversei com algumas pessoas que era um pensamento, às vezes, que era dela e ela achava que era de uma outra pessoa. Não, como que a pessoa vai me ver sabendo que eu fui procurar um psicólogo, sabendo que eu precisei de um acompanhamento psiquiátrico? Tratar uma pessoa, restabelecer a saúde mental de uma pessoa é mais fácil do que a gente fazer a pessoa procurar uma ajuda, por causa desse estigma, de todo esse histórico, né, que a professora Mariana, ela falou, ela explicou, que as pessoas não procuram. E aí eu pergunto assim, por que quando a gente está com algum problema em qualquer parte do corpo, assim, a gente quer emagrecer, a gente procura um nutricionista, a gente está com um problema na tireoide, a gente vai no endócrino. Por que quando a gente está com a saúde mental precisando, né, de ser tratada, por que a gente também não vai buscar um psiquiatra, a gente não vai buscar um psicólogo? E a gente vê a depressão, assim, já tem estudos falando antes da pandemia que a depressão já ia ser a doença mais incapacitante, né, dos novos tempos, assim. Com a chegada dessa pandemia, aumentou muito mais. A procura de pessoas por ajuda tem aumentado, né? E a necessidade dessas pessoas também receber ajuda, elas têm aumentado. Em contrapartida, a gente nunca viu também tantas opções para poder cuidar da saúde mental. E quando a gente fala em cuidar da saúde mental, quando a gente fala nesse cuidado que a gente precisa ter, a gente precisa entender que saúde mental, ela envolve todo um contexto da pessoa. Eu tenho uma psiquiatra, ela chama, acho que Juliana Parada, ela trabalha assim com mulheres que acabaram de dar à luz, né, com psiquiatria perinatal, e uma vez ela postou uma foto no Instagram de um prato de almoço dela, um prato super bonito, aqueles pratos super saudáveis, né, que muita gente sonha em comer, mas no dia a dia não é nada daquilo que a gente come, e ela falando assim, a legenda da foto era: saúde mental começa por aqui. E é verdade, a nossa saúde mental, ela começa por uma mudança de comportamentos. Mas a primeira mudança de comportamento, a gente precisa ter dentro da gente, que é humanizar o nosso sofrimento. Humanizar no sentido de que ele é legítimo e ele precisa ser olhado. Quando a professora Mariana ela traz a questão da autonomia, é muito interessante, assim, como que a legislação, ela vem de encontro com o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. O que é autonomia? A gente só consegue ter autonomia quando a gente para e olha para a gente mesmo. Uma pessoa que não consegue se enxergar, que não consegue olhar para as próprias sombras, ela não consegue ter autonomia. Ela vai ser moldada por outras pessoas. É óbvio, a gente, né, desde que a gente nasce, a gente sofre influência, né, da sociedade como um todo, né, isso é inegável. Mas a autonomia é a principal ferramenta que a gente tem para a gente poder ter uma saúde mental bacana e a gente conseguir passar por todas essas variáveis, né, que estar vivo, né, que viver, ela traz para a gente. Eu acho que era um pouquinho isso, assim, que eu queria trazer. Eu gosto muito de dialogar, eu gosto muito, né, dessa interação, assim, das perguntas das pessoas. Opa, desculpa, caiu aqui. Então, acho que é isso, sim. Estou aberta a perguntas, a gente conversar um pouquinho sobre esses dois olhares, né, a respeito da saúde mental como direito. Perfeito, Érica. Exposição maravilhosa mesmo. Então, aqui, já de antemão, né, gostaria de, em nome do CAP,
do CASSE, da Faculdade de Direito, agradecer a sua participação, a participação da professora Mariana. De fato, foi exposições maravilhosas e que foram muito elucidadoras. Agora a gente vai dar aqui um tempinho para vocês duas, caso vocês queiram fazer algum recorte, algum comentário, fiquem à vontade, caso não, a gente já passa para as perguntas, tá bem? Eu acho que, Érica, parabéns pela exposição, gostei muito da abordagem, como você mesma começou dizendo, né, a gente tem várias perspectivas para trabalhar o mesmo assunto, né, cada uma enfocando aqui essa área de atuação. Gostei muito das contribuições, das suas colocações, e eu acho que, por mim, a gente pode ir para as perguntas, talvez, não sei, acho que a gente pode falar com base nessas perguntas. Sim. Sim. Perfeito, então, pessoal. Então, aqui no chat, vocês podem enviar aqui seu nome, caso você queira fazer alguma pergunta, algum apontamento, algum comentário. Então, está aberta aí a lista de presença, a lista de chamada. Inclusive, sobre a lista de presença, enviamos aí o Forms também. Preencham esse Forms para que você receba a sua certificação. E já quero convidar vocês, nessa semana, amanhã, às 18h30, teremos mais um encontro. Amanhã teremos um debate muito interessante sobre a questão do sistema carcerário no Brasil, os direitos humanos dessas pessoas e também o acesso à saúde mental das detentas. Nós chamamos, então, para esse debate as moças que estão lá participando no Grupo Zula de teatro, fazendo a peça maravilhosa e muito boa, muito recomendável. Estivemos aí também no início do ano, maravilhosamente, aí, essa apresentação na nossa faculdade, que é a peça Banho de Sol. Então participem, vai ser muito bom, vai ser uma excelente palestra onde elas vão trazer um pouco aí dessa perspectiva dos direitos humanos para essa população. Acredito que, de fato, será um evento muito bom mesmo. Quarta-feira teremos mais, e aí vocês acompanhem nas nossas mídias sociais, e na quinta também continua a nossa Semana de Saúde Mental. Então vamos aqui para as perguntas. Bem, ainda não temos nenhuma pessoa inscrita. Então, professoras, eu gostaria de perguntar, já que o tema, né, desse evento que nós estamos fazendo é saúde mental como um direito humano, isso pressupõe uma certa universalização desse direito, né? Nós, pelo menos enquanto centros acadêmicos, CASSE e CAP, queremos sustentar uma bandeira firme de que todos deveriam ter acesso à saúde mental. O que vocês pensam sobre essa universalização do acesso a esse direito, que nós acreditamos ser um direito que deve ser prezado? Tanto esse quanto também o da inclusão. Fiquem à vontade para comentar. Érica, quer começar? Tanto faz. O que você prefere? Pode. Se quiser começar, pode começar. Gente, eu peço desculpas, mas é que meu celular tá caindo. Então, demorou. Na verdade, a luta antimanicomial, ela veio um pouco trazer essa discussão para uma universalização do acesso à saúde mental, né? Desse cuidado com a saúde mental. Só que, infelizmente, isso ainda não é realidade que acontece, pelo menos aqui no Brasil. A gente percebe uma dificuldade muito grande das pessoas terem acesso. Existe aquilo que eu já falei, de um preconceito, de um estigma das pessoas procurarem, assim como também uma falta de profissionais e uma falta de serviços que garantem esse direito. Lá no Cefet, por exemplo, eu trabalho na coordenação de política estudantil, que é um setor do Cefet que trabalha muito com a questão de bolsas. Na UFMG também tem outro nome, eu não sei se é PRAS, que chama aí no UFMG, que também tem um setor, né, que equivale à coordenação de política estudantil. E muitas vezes, assim, eu preciso fazer encaminhamentos para acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, a gente não consegue pelo SUS. As pessoas acompanhamento psicológico e psiquiátrico
quando não é pelo SUS, quando é particular, são caros, as pessoas elas não têm essa condição de buscar, e quando a gente encaminha para o SUS, a gente não tem profissionais, assim, acontece, às vezes, a pessoa ela tem atendimento psicológico uma vez por mês, sendo que tem casos que a gente identifica pelo menos 2 vezes por semana, pessoas, né, com ideias suicidas ou num quadro de ansiedade muito grande, assim, a gente precisa ir fazendo algumas conversas, né, no centro de saúde, a gente precisa ir articulando, e não existe uma universalidade, assim, de encaminhamento. Isso na legislação, né, na lei ali, isso existe, mas quando a gente vai ver ele na prática, não tem. A gente pode pegar, por exemplo, pessoas de baixa renda, elas não conseguem ter acesso a isso. Até porque elas precisam pensar primeiro numa necessidade fisiológica ali, né, de alimentação. Elas precisam correr atrás de trabalhar, de poder ter dinheiro para poder comer e tal. A saúde mental, ela vai para um outro campo, ela não vira uma prioridade, né? E mesmo assim, quando ela precisa virar uma prioridade, porque ela está interferindo em como que a pessoa vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir o seu sustento, ela vai conseguir gerir ali, né, aquela família, aquele lar, gerir sua vida de uma forma geral, ela não consegue ter esse acesso. E isso é uma coisa que a gente precisa bater muito na tecla. E quando eu vi esse documento da ONU, eu achei muito legal, assim. É um documento bem bacana, depois vocês procuram na internet, assim, como que é um documento, assim, que mostra que a saúde mental, ela é tão importante quanto todas as outras respostas que precisam ser dadas na pandemia. Porque não adianta a gente tratar só o físico se a nossa saúde mental, ela não está legal. E aí, a universalização do acesso, né, aos cuidados de saúde mental, ela não passa só por um atendimento de profissionais específicos, como psicólogo, como psiquiatra. Não, ela precisa perpassar outras áreas. Saúde mental, ela trabalha com todas as áreas, seja numa alimentação legal, seja na possibilidade de fazer uma atividade física, sabe? Seja na possibilidade... Isso vai para uma discussão assim, na necessidade que uma pessoa tem de realmente dormir, mas como que ela dorme? Ela precisa ter 2, 3 empregos para poder sustentar a família, assim. A gente começa, né, pensar nessas coisas e a gente, olha, não existe essa universalização, existe uma necessidade gritante de cuidar da saúde mental, a gente vê pessoas adoecidas e adoecidas seriamente do lado da gente, que a gente às vezes não percebe, né, quando a gente vai conversar que a gente acorda, mas que é uma discussão que ela precisa começar a vir à tona. Eu vou só aqui reiterar, na verdade, o que a Érica colocou, que a questão uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que existe na realidade, né? Se a gente for olhar do ponto de vista legal, tá lá, é um direito, tá na Constituição, então, analisado sob a ótica da Constituição, um direito fundamental, direito à saúde, tá nas convenções, nos tratados internacionais, então é um direito humano, que deve ser garantido a todas as pessoas, que deve ser universalizado, como o Matheus colocou, e aí vem lá o direito à saúde. O que é saúde, né? Por um conceito da OMS, o direito à saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de alguma enfermidade. Então, para a OMS, a saúde é tudo isso, é você estar bem na sua questão física, na sua questão mental, na sua questão social. Então, assim, essa é a saúde que deve ser efetivada a todas as pessoas, como um direito humano, como um direito fundamental. Agora, como fazer isso? Ainda sobre o aspecto legal, né, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no artigo 25, ela vai trazer lá uma série de aspectos, que é o direito à saúde tem que ser garantido, um elevado padrão de qualidade, e deve ser acessível e gratuito para todas as pessoas, para as pessoas com deficiência, né? Então, assim, ele reitera toda essa importância da gratuidade, de ser um serviço acessível, de ter ali, atender os padrões de qualidade, para que a pessoa possa se reabilitar
ali na medida do possível. Então, a gente tem todas essas previsões sob um ponto de vista legal, na Constituição, nas leis infraconstitucionais, nas convenções internacionais. Agora, o problema é como efetivar isso, né? E aí a gente esbarra numa série de problemas da gestão dos recursos públicos, de como isso vai ser viabilizado, porque mesmo para aquela... Isso sem falar, como a Érica enfatizou, a questão do preconceito. Às vezes a pessoa, ela não busca, porque ela tem medo do estigma, ela tem medo do preconceito, ela tem medo da opinião das outras pessoas, ou então ela se bloqueia, ela acha que ela vai conseguir resolver sozinha, que ela vai dar conta e tudo mais, né? Mas a mesma aquela pessoa que às vezes quer ter acesso, não consegue, porque é caro, né? Um tratamento, né? São terapias ali que são caras, então a gente tem todas essas dificuldades. Então, o direito à saúde mental deveria ser, sim, democratizado, mas como infelizmente não são diversos outros direitos, né? Acho que ele entra aqui no bojo de uma série de outros direitos que a gente ainda não consegue efetivar da maneira como deveria. E aí, nesse contexto atual de pandemia, a gente tem só o reforço disso, né? Isso se vê, a gente tem a questão econômica, ela já não está boa, várias famílias estão tendo agravamento, né, na sua crises financeiras, econômicas, e elas estão tendo que abrir mão de alguns serviços, de alguns bens, de acesso a algumas utilidades, e aí pode ser que esse seja um bem que as pessoas vão ter que abrir mão, né, acesso ali ao tratamento para a sua saúde mental. E aí já está no contexto em que eu já tenho um agravamento da saúde mental, e aí eu ainda vou muitas vezes ter menos condições financeiras para correr atrás, então a gente tem um agravamento de tudo isso, né, da ausência desse serviço sendo prestado de maneira gratuita e acessível para toda a população. Então, de fato, a gente ainda tem que dar bastante esse panorama para a gente conseguir minimamente efetivar esse direito. Bem, professora Mariana, perfeita exposição, também Érica, perfeitíssimo. Temos aqui uma pergunta da Melissa. Melissa, fique à vontade para tecer aí sua pergunta ou comentário. Pessoal, boa noite. Primeiro eu gostaria de começar parabenizando a professora Mariana e a Érica também pelas exposições brilhantes. E a minha pergunta vai ser talvez mais direcionada para a Érica. Várias pesquisas mostram, né, que o consumo de álcool tem aumentado no período da quarentena, e eu gostaria que você pontuasse sobre isso. O álcool, assim, a droga de forma geral, e aí eu falo de droga como qualquer substância que vai alterar, né, o sistema nervoso, ela sempre foi usada. Só que a finalidade do uso é que vai trazer certos problemas. E de alguns anos para cá, né, a droga ela vem sendo usada como uma forma da pessoa lidar com a realidade. Na verdade, ela não lidar com a realidade. E aí é um problema muito sério, porque a pessoa ela vem com esses sentimentos naturais do ser humano, frustração, raiva, tristeza, né? E aí vem com alguma substância para poder tamponar aquilo, não resolve, aquilo só vai aumentando e vai virando uma bola de neve. O consumo de álcool e tabaco, ele é legalizado e assim, são drogas que as pessoas elas não percebem o mal que faz. Por quê? Não é igual um crack, que com alguns meses de uso a pessoa já vai perceber, né, modificações físicas, cognitivas, né, não funciona bem assim. Com o passar dos anos que ela vai ver problemas tanto físicos, tanto psíquicos no uso do álcool e do tabaco. A bebida, assim como qualquer outra droga, ela vem também para poder tamponar, para poder colocar um pano por cima daquilo que a pessoa está tentando esconder. Vamos pensar assim, né? Usando um pouquinho o que eu tinha falado da sombra, ela vem para poder tampar um pouquinho a sombra. Quem nunca escutou, nossa senhora, tô numa dor de cotovelo, vão lá beber. As próprias músicas hoje em dia, né, as músicas sertanejas, a gente vê nessas lives aí, né, a quantidade de bebida, vem como uma forma de lidar com o sofrimento. Então a pessoa liga, estou sofrendo, para conseguir lidar com o sofrimento eu vou beber. E isso acaba se tornando um ciclo onde vai passar por um uso abusivo, para uma dependência, e aí a coisa fica bem, bem séria. Aí vamos pensar,
a gente já vive num contexto social complicado, né, onde a gente não quer olhar para as nossas sombras. Vem a pandemia, onde ela traz incertezas, onde ela traz um isolamento social. Nós somos seres sociais. A gente vive de interação social. A pandemia vem para poder cortar isso, né, de uma forma física, onde a gente precisa se reinventar, a gente precisa pensar outras formas. Vem uma insegurança financeira, emocional, ela vem aumentar sentimentos ou até trazer sentimentos que antes não existiam. Já existe uma cultura ligada à bebida, que vou beber para poder lidar com o sofrimento, para poder lidar com isso, a tendência realmente é aumentar. E o que a pessoa não percebe no primeiro momento que está fazendo uso da bebida ou de qualquer outra droga, né, para poder lidar com certas questões, é que ao invés de resolver o problema, ela vai triplicar o problema. Principalmente quando isso é no uso adolescente. O cérebro do adolescente ele está em formação. Algumas pesquisas, né, de universidades americanas e tal, elas colocam que o cérebro ele termina de formar entre 23 e 24 anos para ser um cérebro maduro. E a última parte do cérebro que amadurece é a parte do cérebro que faz com que a gente aprenda a lidar com as emoções. E a parte que praticamente já nasce pronta é aquela parte do aqui e agora. Eu quero agora, é a parte do imediatismo. Então, aquela parte do cérebro que vai frear e falar assim, não, pera lá, eu quero agora, mas não devo, aquela parte da ponderação e tal, ela é a última a ser formada. Se existe um uso de bebida nesse momento, atrapalha na maturação do cérebro e automaticamente a pessoa ela se torna um adulto com sérios problemas em lidar com a emoção, porque aquilo atrapalhou a bebida, as drogas de forma geral, ela atrapalhou o amadurecimento dessa área. Né? É como se elas fossem ficar adolescentes assim, para a vida toda. E aí, se a gente. O uso da bebida, ela eu tenho um filho de quase 2 anos, assim, quantas vezes eu já escutei, não, quando fizer 18 anos vai poder beber. Como que assim que nasce já vai falando de bebida? Então a bebida ela é inserida na vida da gente muito cedo, né? Não, tá com 13 anos, 12 anos, já pode beber, aí chega para a faculdade, aí vai, enfim, né? Para a vida já vai nisso. Aí tá, a pessoa já tem uma válvula de escape ali que é a bebida. Chega na pandemia, onde ela está tendo que se haver com ela mesma, ela está tendo que se olhar para dentro, né? E que é difícil, porque ela está tendo que lidar com as sombras, está tendo que lidar com as dificuldades que ela conseguia, de certa forma, fugir, saindo de casa. A bebida, ela entra quase como a tampa e a panela para conseguir sobreviver a essa pandemia. Só que o grande desafio é encontrar outras formas de sobreviver, encontrar outras formas de lidar com esses sentimentos, lidar com essas dificuldades, lidar com o nosso eu, sem precisar de um recurso que não vai ajudar em nada. Na verdade, ele ajuda no primeiro momento, né? Não vamos falar que não vai ajudar no primeiro momento, esquece, mas que depois vai trazer consequências piores, porque a pessoa não vai aprender a lidar com aquilo. Então, não vai amadurecer. Muito obrigada, bom, perfeito. Érica. Perfeito. Melissa, respondida? Sim. Perfeito. Temos aqui uma pergunta no chat. Melissa, já aproveita aí o ensejo e leia ela para nós. Pergunta direcionada para a Érica. Eu posso ler, então. Perfeito. Érica, boa noite. Em relação à internação involuntária, o que você me diz? Sabemos da luta antimanicomial, mas, ao meu ver, com a privatização de alguns setores da saúde, desencadeou um retrocesso, visto que o convívio social é bom para o tratamento também. Essa é a pergunta do Fábio Rodrigues.
existe uma diferença, o que as pessoas confundem. Internação involuntária, ela não significa tratamento. Tem momentos quando a pessoa ela coloca em risco a própria vida ou a vida de terceiros, precisa ser internado. A gente não pode, assim, né? E aí eu falo tanto com sofrimentos mentais clássicos, esquizofrenia, né? O que vem assim na história, tanto no que diz respeito à dependência química. Na dependência química, a discussão é um pouquinho diferente, assim, mas vamos tentar unificar para ficar mais fácil. Quando a pessoa coloca em risco a sua vida e a vida de terceiros, ela precisa sim ser internada, ela não está conseguindo responder por ela mesma. Só que isso não quer dizer que vai haver um tratamento. O tratamento, ele só existe a partir de um desejo, a partir de uma vontade e a partir de uma criação de autonomia. Essa é a grande diferença. E às vezes as pessoas confundem. E muitas vezes as pessoas viram e falam assim, fulano de tal, ela não tem capacidade de decidir, já não sabe mais nada. Tem, às vezes a gente só não quer aceitar o que ela decidiu, principalmente quando é familiar, né? Quando é alguém próximo, onde a gente tem um vínculo afetivo, assim. Agora, a professora Mariana, ela pode falar isso de uma forma melhor, assim, fazer uma internação involuntária, quando ela não é tão simples assim, pelo menos quando você vai na Defensoria Pública, é uma série de laudos médicos, assim, né? Não é simplesmente chegar e internar, existe toda uma avaliação jurídica ali, acho que ela pode falar um pouquinho melhor disso, não é tão simples. É claro que a gente vive numa sociedade que quando a pessoa tem condição financeira, algumas coisas elas acontecem. Por exemplo, a internação voluntária. Existem clínicas particulares que você paga e interna a pessoa. Mas aí a gente entra numa discussão. Será que esse é o caminho? Será que é por aí? Quando que a internação involuntária, de fato, ela precisa, ou quando é simplesmente para poder tirar um peso, assim. Com a luta antimanicomial, alguns anos atrás, eu tenho uma amiga que ela trabalhou, né, na prefeitura de Belo Horizonte, retirando as pessoas dos hospitais psiquiátricos e levando para lares, assim. E ela fala de como que as pessoas eram tratadas como pessoas que não têm vontade. É simplesmente um corpo humano ali. E quando ela dava voz à vontade dessa pessoa, como que isso mudava? Igual foi perguntado, né? Somos seres sociais, então a vida em sociedade ela é de suma importância para o nosso tratamento, para a nossa reabilitação, seja ele em que aspecto for. A gente não dá para poder usar a internação voluntária como uma forma de se derivar do problema. Não, ele faz parte, talvez, de um início de um tratamento ou de casos pontuais, específicos e muito bem avaliados. Eu só complementando, né, no contexto que a gente tinha antes da luta antimanicomial, em que as internações eram a regra, como eu comentei, né, aí sim, a gente pegava qualquer pessoa sem consentimento, trancava lá dentro dos hospícios, dos manicômios, e era isso aí, a pessoa lá era esquecida lá. Muitas vezes ela tinha alterações no seu quadro clínico, até mesmo com momentos de cura, remissão da doença, e lá eram esquecidas. A Daniela Arbex, no livro dela, ela fala que o trem, sabe aquela expressão mineira, trem de doido? É uma expressão que tem origem no manicômio de Barbacena, porque a linha de trem chegava em Barbacena, e tinha os dias da semana que o trem chegava lá cheio de doido, né? Pessoas que eram recolhidas nas cidades do interior de Minas, eram colocadas no trem e levadas para lá. E pessoas que muitas vezes eram pessoas completamente capazes de manifestar uma vontade, uma autonomia. Tem relatos de pessoas que foram colocadas lá porque eram tímidas demais, ou porque tinham questões ligadas ao alcoolismo, ou depressão,
né, ou até mesmo pessoas que eram um problema para a sociedade de alguma forma, né, tem casos de marido que colocou a esposa lá porque descobriu o amante, ou enfim, né, e uma vez lá a pessoa era literalmente esquecida e até mesmo depois, nem mesmo era lembrada após a morte, os cadáveres eram vendidos para as faculdades de medicina. Então, assim, isso é um passado recente, como eu disse, nosso, mas hoje a lógica é outra, né, como eu coloquei, as internações, hoje o paradigma que a gente tem é totalmente contrário às internações compulsórias, né? As busca sempre que a pessoa ela consinta com a sua internação, com o seu tratamento numa instituição específica. Essa é a ótica da convenção, é a ótica do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele coloca lá expressamente no artigo 11 que a pessoa ela não deve ser submetida a nenhum tratamento, a nenhuma intervenção, a nenhuma institucionalização de maneira forçada. Quando a pessoa está sob curatela, então ela passou por um processo judicial que foi atestado ali, né, a sua ausência ou a sua redução de discernimento, de capacidade de compreender, de entender, de tomar decisões autônomas, e foi nomeado para ela um curador, esse curador, mas aí atendendo aos desejos e preferências da pessoa curatelada, esse é um novo paradigma, antes adotava-se muito a ótica de um melhor interesse. O que é o melhor interesse? É algo abstrato, genérico, é algo que a maioria das pessoas entende que é melhor, né? Não é essa a ótica atual. A ótica atual é que as decisões tomadas por esse representante sejam que levem em consideração os desejos e preferências da pessoa curatelada. Então, se essa pessoa manifestou em algum momento que queria, né, a instituição A ou B, ou o que ela gostaria, é isso que deve ser perquirido por aquele que está tomando a decisão. É claro que, né, há casos extremos em que essa decisão vai ter que ser tomada, quando, como a Erika colocou, a pessoa está colocando em risco a si própria, a outras pessoas, né, mas são situações aqui muito extremas. A ótica é essa, a pessoa decide, se ela não puder, o seu curador pode decidir, mas levando em consideração os desejos e preferências dessa pessoa. E, ainda que esteja sob um regime de curatela, deve-se tentar ouvir a vontade dessa pessoa o máximo possível, porque não é porque ela está sob um regime de curatela que ela perdeu ali, né, a possibilidade de manifestar alguma vontade, né, se ela, sobretudo em questões tão sensíveis de saúde, né, questões pessoais, envolvendo ali seus direitos ditos personalíssimos. Então, a sua vontade deve ser ouvida e deve ser respeitada, sempre ali na medida do possível, e qualquer decisão, por exemplo, em prol de uma internação, deve ser tomada tendo em vista a sua lógica de proteção, do que é, né, dos desejos, preferências, e proteção a essa pessoa. Então, essa é a lógica que a gente tem hoje. Não dá para dizer que acabaram as internações compulsórias. Elas já foram a regra, hoje elas têm que ser vistas apenas em momentos, em situações muito excepcionais, justamente pelo que o Fábio, né, Flávio, se não me engano, colocou na pergunta, porque já se tem que a ideia de uma inclusão dessa pessoa é o que é melhor para o seu tratamento, para né, o seu desenvolvimento, e aí por isso que todas as nossas leis atuais, né, o paradigma é de inclusão. Vamos incluir essa pessoa na sociedade, né? A gente fala de educação inclusiva, né? Então, as crianças com deficiência, elas hoje devem ser educadas dentro da sala de aula com as demais crianças, e a gente já teve aquele sistema de escolas separadas, segregadas, agora a ótica é a inclusão, porque percebeu-se que há muitos benefícios nessa inclusão. Então, a ótica é isso, que essa pessoa possa ser dada a ela a possibilidade de participar na maior medida possível da vida familiar, da vida comunitária, da vida política, né, da vida ali em todos os seus aspectos. Então, esse é o paradigma que a gente vive hoje. Agora, a realidade é 100% assim? Não, a gente sabe que não, mas é o que a gente está buscando, né? É o que a gente tem que ter em mente. Ok. Eu não sei se a Mariana, ela observa isso, mas, assim, o que eu vejo, assim, na minha trajetória toda, é que a dificuldade está em respeitar o desejo e a vontade da pessoa. Trabalhar a família é mais difícil do que tratar, do que cuidar daquela pessoa ali em questão. A família, ela quer que o desejo da família seja atendido. Ela não quer aceitar que aquela pessoa ela tem uma vontade diferente. E aí é que é a questão, né, Mariana?
Exato, é muito engraçado, assim, né? Interessante observar isso que a Erika colocou. Advogando, os familiares chegavam lá, muitas vezes só os familiares, pedindo ali, não, eu quero interditar o meu pai, minha mãe, né? Aí eu começava a conversar, o que ele tem? Não, tem Alzheimer e não sei o quê. Aí eu falei, mas e essa pessoa, né? Onde que ela tá? O que ela tá achando disso? Você já conversou com ela, já explicou, ela sabe o que é isso, ela tá aceitando? Não, mas né, às vezes até se assustam, mas ela tem que aceitar. Não, não é que ela tem que aceitar, mas a gente tem que, ela tem que participar desse diálogo, né? Exatamente, a família às vezes já começa, né, ali, muitas vezes isso começa até pelo próprio diagnóstico, né, do que a pessoa tem. Às vezes os familiares falam, isso até uma vez conversando na faculdade de medicina com alguns médicos, eles estavam comentando como é diferente a experiência do Brasil de outros países, porque aqui, muitas vezes um diagnóstico de um Alzheimer, por exemplo, ou de outras doenças que envolvem transtorno mental, o médico ele fala para a família, e a família decide se vai contar ou não para a pessoa, né? Em outros países, o médico fala para o paciente e pergunta se ele quer compartilhar ou não para as outras pessoas da família, né? Aqui a gente já inverte, já coloca desde o início a família como ali, que é a pessoa que vai tomar essa decisão. Perfeito. A Giovana fez aqui uma pergunta muito interessante aqui no chat. A pergunta é a seguinte: vocês poderiam comentar um pouco sobre a questão dos manicômios judiciários neste novo paradigma? Professora, fique à vontade para comentar, depois a gente passa para a Érica, ou fiquem à vontade, como vocês duas preferirem. A questão, assim, eu acho que existe ela quis se referir aqui às medidas de segurança, né? Acredito eu. Existe uma ótica de que a pessoa que está ali cometeu um crime, e aí no julgamento, a tese de defesa é que essa pessoa não tinha consciência do que ela estava praticando, em virtude de alguma deficiência mental, intelectual, e aí por isso as pessoas já acham, né, ela vai lá e vai se safar, né, da justiça, não vai sofrer nenhuma sanção, porque ela tem algum transtorno mental. A gente viu isso muito claro recentemente com o Adélio Bispo, né, acusado de ter dado a facada no presidente, à época candidato, e, né, mas essa tática de defesa, eu falo, gente, olha, isso é uma má compreensão, porque a pessoa que recebe ali uma medida de segurança, ela vai ficar, né, numa instituição, ela vai sofrer uma sanção, e que muitas vezes é pior do que o cárcere mesmo. Eu confesso, né, o direito penal não é minha área de atuação, eu não conheço efetivamente a realidade desse, talvez até o Matheus colocou que amanhã é o tema, né, talvez mais propício para essa discussão, mas pelo que a gente percebe, em muitos casos as condições são até piores, né? Para começar, não há ali a pessoa pode ficar muito tempo trancada ali, um período de tempo até mesmo superior ao que ela ficaria numa pena privativa de liberdade. Então, assim, claro que há ali uma justificativa para a pessoa ser colocada, como a gente já comentou, a justificativa é que ela está causando uma ameaça, um risco para as demais pessoas, para a sociedade em geral, então ela é colocada nessa instituição, ela, né, cometeu um crime e tudo mais, mas a gente tem que repensar até mesmo os direitos humanos dessa pessoa uma vez colocada nessa instituição, né? Não dá para simplesmente dizer, aqui nós estamos enfatizando muito a ideia de uma inclusão dessa pessoa na sociedade, mas se ela está numa situação em que ela representa um risco para a sociedade, é claro que ela vai se justificar essas internações, sobretudo aqui tendo havido o cometimento de um crime. Agora, é claro que a gente tem que pensar e resguardar todos os direitos humanos, acesso ao direito à saúde, a tratamentos, né, uma condição digna, mesmo dentro dessas instituições. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se ela queria saber algo mais específico. Acho que era isso mesmo. Érica, quer tecer algum comentário sobre essa questão? Não, eu não tenho muito conhecimento sobre manicômio judicial, mas igual a professora Mariana falou, assim, imagino que deve ser pior do que a própria penitenciária, né? Assim, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar algum hospital psiquiátrico, na época da faculdade, depois, né,
algumas intervenções que eu precisei fazer, eu fui. É complicado, não é um lugar legal, né? As pessoas estão ali doentes, com problemas sérios, assim. Imagina isso no manicômio judicial. E aí, quando a professora Mariana fala de direitos humanos, assim, a gente é uma briga por essa questão de direitos humanos. Será que se no manicômio, né, no hospital psiquiátrico, não judicial, as pessoas estão na briga ainda para ter os seus direitos humanos ali preservados? Será que no manicômio judiciário isso tem, né? Então, assim, eu acho que é um pouco por esse caminho. Perfeito, eu acho que, né, já tivemos aí um número considerável de perguntas, então vou encerrar por aqui mesmo a nossa lista, né, de perguntas mesmo para ser chamada para as perguntas. Aqui eu quero fazer dois breves recadinhos. O primeiro é que gostaria de pedir que todos vocês que estão hoje presentes na live deem uma olhada nas mídias sociais do CAP, do CASSE, para acompanhar a programação dessa semana de saúde mental que nós preparamos para vocês. Como eu já disse, amanhã nós falaremos um pouco sobre a questão carcerária no Brasil e os seus aspectos principais, para além também a questão mais correlata também sobre os direitos humanos para essas pessoas e o acesso à saúde mental principalmente. Então, participem, vai ser muito bom, vai ser importante esse debate. Teremos programação essa semana, até quinta-feira teremos eventos, e na sexta-feira também teremos aí uma programação, então fiquem de olho nas nossas mídias, a faculdade de Direito também estará aí fazendo algumas postagens. E o segundo lembrete, o segundo recadinho é que nós estamos, né, Centro Acadêmico Afonso Pena e também o CASSE está em conjunto aí, num fundo de apoio comunitário que estamos fazendo para ajudar os idosos da casa do Asilo Afonso Pena, né, do Instituto Geriátrico Afonso Pena. Gostaria que vocês também dessem uma olhada nas nossas mídias sociais para verem um pouco da iniciativa que nós estamos ali juntamente com o IGAP, para auxiliar os nossos senhores que estão lá nesse local aí, recebendo todo o auxílio necessário aí para terem uma vida um pouco mais digna e terem aí um bem-estar nesse momento. E agora, nesse momento, já quero, em nome do CASSE, do CAP, da Faculdade de Direito, agradecer a Érica, agradecer a professora Mariana Lara. De fato, foram exposições maravilhosas, foi de fato um evento muito proveitoso. De fato, só tenho mesmo a agradecer em nome das duas instituições. Certamente virão outros convites, porque foi um evento maravilhoso. Nós agradecemos aí pela presença de vocês e também de todos aqueles que acompanharam nós até esse momento, que passaram por aqui, deram uma olhadinha e que certamente também vão acompanhar a nossa programação dessa semana. Então, o meu muito obrigado a vocês duas. Eu agradeço também, Matheus, o convite. Agradeço a Érica aí também pelo diálogo, pela troca de informações. Agradeço a todos que nos assistiram aí. E continuo à disposição do CAP, aos demais aí, para, né, se quiserem mandar perguntas para o meu e-mail e tudo, continuo à disposição, ok? Acho que é um tema que a gente ainda tem que discutir bastante para tentar encontrar caminhos. Eu queria agradecer, né, a todos vocês, assim, em nome do Matheus, pela oportunidade da gente poder discutir um pouquinho esse tema, né, em vários vieses, assim, né, em várias perspectivas. Agradecer a Mariana pelo diálogo, assim, aprendi muito, é muito bacana a gente conversar sobre um tema específico, com várias outras perspectivas, né, assim como vocês, assim, a gente só tem também a aprender, né, acrescenta ainda mais no nosso conhecimento, na nossa vivência, isso é muito importante. Também estou à disposição, que vocês precisarem, né, pode mandar pergunta pelo e-mail, né, em algum outro momento, a gente está aí, tá bom? Ok, então, meu muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite.